já está com a gente a Berta Vepo, a nossa convidada, colunista, para a gente falar um pouquinho sobre alguns temas que muitas pessoas têm dúvida, né, Berta? É verdade, muito boa tarde, Helena, boa tarde, Renato. Prazer estar com todos aqui nesse dia pós-Natal, dia lindo de sol em Porto Alegre. E hoje nós vamos falar de um assunto, apesar de ter escutado o Renato aqui falando que esteve com a família, que Natal é um momento de família, é um momento da gente confraternizar, de falar de afeto, de amor, dos nossos sentimentos, mas nós estamos aqui também para trazer informação. Então todos sabem que recentemente estourou um caso de violência doméstica, que foi um caso amplamente falado em todas as redes sociais, em todas as televisões, que foi o caso da Ana Hickman, um caso de violência doméstica muito comum. Muitas pessoas me perguntam se isso só acontece em alguma determinada classe social, mas não. A violência doméstica é um problema social, é um problema da sociedade, acontece em todas as classes, acontece com muita gente, muita frequência. Então hoje eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos sobre violência doméstica, que não é só a violência física, mas existe também hoje a violência psicológica. Então eu vou esclarecer alguns pontos aqui para vocês. Vamos falar de um assunto tão grave, tão importante. Berta, nós temos uma sequência de perguntas para te fazer e eu vou começar já por esse ponto que tu abordou. Se essa violência doméstica que precisa da proteção do Estado, ela é só a física? Não, a violência doméstica não é só física, ela existe de uma forma que não existe a violência corporal, mas existe sim uma violência que é mais difícil até de se identificar, porque ela é sutil. Ela está no discurso, ela está na fala, ela anula outra pessoa, ela não admite opiniões diferentes. Então é uma violência que eu até me surpreendi numa das entrevistas da apresentadora Ana Hickman, que ela fala que ela não percebia que estava naquela situação, né? Ela é no dia a dia, ela não é tão clara quanto a violência física, que deixa marcas, que é mais gritante. A violência psicológica, ela está presente nas atitudes, né? No nosso dia a dia, em pequenas decisões, comportamentos. Então, é mais difícil de ser identificada, mas ela acontece e também tem que ser combatida. E quando ocorrem as agressões corporais? Aí se tem medidas mais drásticas, né? Existe inclusive a prisão, existe a Lei Maria da Penha, que é para as mulheres, apesar de que existe também proteção contra os homens, né? Para os homens, só que não com base na Lei Maria da Penha, mas existem medidas que proíbem inclusive que a pessoa se aproxime, né? Que a vítima seja afastada do agressor. Então, a violência, ela ocorre para todos os sexos, lembrando que existe para as mulheres a proteção da Lei Maria da Penha. Uma curiosidade sobre o caso da Ana Hickman, ela chegou a presenciar a violência física dos pais. E isso influenciou, de alguma forma, dificultou que ela identificasse essas agressões dentro da casa dela? Com certeza. O que acontece uma pessoa que vivencia em algum momento da sua vida a violência física? A régua dela é mais alta, né? O que acontece? Essa pessoa já está acostumada a um ambiente de violência. Então, vale lembrar aqui também que muitas vezes a violência psicológica, ela vem num discurso disfarçado de amor. Eu faço para te proteger, eu faço porque eu te amo. E, na verdade, aquela pessoa está sendo anulada, né? É um instrumento para dirigir aquela pessoa, para intimidar a pessoa. Então, por isso a dificuldade de se identificar. E foi exatamente o caso da Ana Hickman. Ela não percebia porque por trás do discurso vinha uma alegação de amor, de cuidado e carinho, quando, na verdade, existia um controle. É tão importante a gente ter esse espaço aberto para falar de assuntos como esse, que são super importantes e que muitas vezes são tabu, né? Para a gente aprender a identificar. E por isso eu quero te perguntar também, existe uma dica para a gente perceber, poxa, estou sofrendo uma violência? Existe. Brigas sempre vão existir entre casal, mas eu acho que o principal é respeito, né? O que não pode existir é a tentativa de manipular,
de anular. Quando isso acontece sempre num discurso em que a pessoa não consegue se manifestar, em que a pessoa é anulada por qualquer motivo, quando ela é rebaixada, quando ela se sente menor, isso é uma violência. Uma briga eventual não caracteriza a violência doméstica. Pode acontecer, muito embora eu não concorde com o desrespeito nas relações. Mas eventualmente pode acontecer. O que não pode acontecer é que isso permaneça e seja característica do relacionamento. E Berta, existe aquele ditado, né? Em briga de homem e mulher não se mete a colher. Hoje em dia precisamos mudar esse discurso, né? Porque a gente precisa se envolver em causas como essa. É verdade, Helena. Nós precisamos sim, isso não pode acontecer. O que acontece? Antigamente nós vínhamos de uma legislação que protegia muito o homem, né? Que existia muito poder patriarcal, que era o poder do homem sobre a família, do controle do homem sobre a família. Tanto que existiram vários casos que tomaram grandes repercussões, que foram, por exemplo, o caso da Ângela Diniz. Ela foi assassinada e a defesa do marido dela que assassinou ela foi de legítima defesa da honra. Recentemente, agora, pelos tribunais aqui do Brasil, não se pode mais utilizar essa defesa de legítima defesa da honra, mas até muito pouco tempo podia. Então, o que acontecia? Existia uma tutela do Estado ao violentar uma mulher e por isso o medo das mulheres denunciar, né? Porque existia uma grande exposição da mulher. Se avançava a vida íntima dessa mulher para dizer que o homem teve a honra ferida. Então, hoje isso não acontece mais. Nós temos sim que denunciar, em briga de marido e mulher se mete a colher sim, isso não pode acontecer. Então, todos vocês que perceberem, denunciem. E quanto ao divórcio, quando existe essa violência doméstica, como que isso interfere? Interfere. O que acontece? Hoje tem uma lei, que é inclusive desse ano de 2023, que diz que nos casos de violência doméstica, a guarda não pode ser compartilhada. Então, essa lei é uma lei muito nova, recentemente entrou em vigor. Então, se provar que existia violência naquela familiar, naquele núcleo familiar, a guarda não vai mais ser de ambos os pais. Por que isso? Para proteger a vítima. Né? O que acontece? Conforme eu expliquei no programa passado, a guarda compartilhada são decisões compartilhadas, né? Com relação à escola dos filhos, as atividades extras, o cuidado dos filhos. Então, se a pessoa que é vítima de violência doméstica, ela precisa ter uma guarda compartilhada e precisa conversar com o agressor, ela deixa de estar protegida do Estado. E essa foi a razão dessa nova lei, né? De proteger aquela pessoa que está sofrendo a violência doméstica, de ser obrigada a manter um regular contato com o agressor. Então, hoje, a partir de agora, a lei diz, se existir violência doméstica, a guarda não é mais compartilhada. E se essa violência existe entre o casal, não em relação aos filhos, como é toda essa influência na criação, na educação da criança? Isso é importante, né? Porque se é só entre o casal, se as agressões são só entre o casal, a convivência dos filhos segue normalmente. Lembrando que o direito à convivência é tanto dos filhos quanto dos pais. Agora, claro, se a violência era extrema e coloca também os filhos em risco, essa convivência tem que ser, no mínimo, assistida. Existe uma medida judicial que é o Instituto da Convivência Assistida, que a convivência é feita na presença de uma pessoa, normalmente de um psicólogo, né? Então, também existem proteções que se garantem aos filhos, mas sempre a convivência com os pais é um direito tanto da criança quanto dos pais. E aí, nesse caso também, a gente volta a falar sobre violência patrimonial, que acontece nesses casos. A violência patrimonial está sendo muito falada ultimamente, né? A violência patrimonial é uma das formas de violência doméstica. Né? Aquele casal que um marido ou esposa, enfim, esconde o dinheiro, não fala sobre isso, não dá acesso ao dinheiro, não dá condições para que aquela pessoa possa administrar conjuntamente a vida familiar, isso aí é uma das formas de violência patrimonial.
né? Ou quando a pessoa está em processo de divórcio e mesmo tendo direito aos bens não tem acesso, isso também configura violência patrimonial. É uma das formas da violência doméstica que vem hoje sendo falada em diferentes formas, em diferentes setores. Antigamente era só a violência física, hoje se sabe que a violência acontece de várias formas e qualquer que seja, ela tem que ser combatida. Berta, a gente quer te agradecer. Nós vamos ter 2024 todas as terças-feiras, esse quadro super importante, Direito e Família. Eu fico arrepiada de verdade por a gente trazer assuntos importantes como esse, que precisam ser abordados, precisa ser tirado daquele espaço de tabu. Então, muito obrigada mesmo por trazer todo esse conhecimento, por compartilhar aqui no Mosaico RS e que teremos muitas terças-feiras a partir de 2024 para debater muitos mais assuntos, trazer esse tema também de volta por aqui, que é super importante. Com certeza, Helena, Renato, eu que agradeço, é um prazer estar aqui compartilhando informações com vocês. Mandem suas dúvidas, mandem suas histórias, eu estou aqui para esclarecer e o prazer foi todo meu. Uma boa tarde para vocês.